Pessoal, estamos aqui no terceiro episódio do BPcast, ao lado do meu amigo Ricardo Pedrosa, e estamos falando e vamos começar agora com um tema extremamente profundo, que é a plenitude. A plenitude tão almejada por todos os seres humanos, independente do âmbito profissional, pessoal. E para mim, a plenitude nada mais é do que o estado de abundância, de satisfação plena em todas as áreas da vida. Relacionamento espiritual, conjugal, você se sentir efetivamente valioso dentro do seu ambiente terreno, você entender efetivamente que você está prosperando em vários aspectos de sua vida, Ricardo. O que é que você acha sobre esse tema? Para muitos, Paulinho, o conceito de plenitude é algo um tanto utópico, né? Porque eles procuram, né, preencher o vazio existencial naquilo que nunca terá por si mesmo o condão de preencher esse vazio existencial. Eu sempre parto da seguinte premissa muito clara, tá? E isso, obviamente, é uma questão de fé, certo? Que Deus colocou dentro do homem um vazio dentro do coração do homem que ele há de ser preenchido tão somente pelo próprio Deus. Então, quando tu tenta preencher esse vazio do teu coração com coisas tangíveis que você podemos comprar com o suor, com o dinheiro, a gente sempre vai se frustrar. Assim, eu posso falar isso com propriedade. Imagina, você comprou um carro novo. Naquela primeira semana, veja que aquele carro é tudo para você, né? Entre aspas, né? Mas na segunda semana já se tornou normal. No segundo mês você já... não vou nem lavar o carro hoje. Você já... Ele se tornou tão natural, tão normal para você que acaba sendo meio que insignificante. Tô certo, Paulinho? Sem dúvida. É porque... E aí volta para o desvio funcional da commodity dinheiro e o desvio funcional, na verdade, de que você busca preencher, na verdade, o vazio existencial que existe no consumismo. Isso. É muito comum. No consumismo, para muitas vezes você comprar coisas que você não pode, que você não quer, para agradar pessoas que não gostam de você e você sequer gosta delas. Veja que negócio contraditório. Você compra bens que você não quer, que você não pode, para agradar pessoas que você também não gosta. Isso te traz, na verdade, um vazio ainda maior. Ainda maior, existencial, que é como se fosse uma areia movediça e vai te, na verdade, colocando para baixo e desistindo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? É interessante, Paulinho, que um desafio para o homem moderno é viver a questão do desapego, né? É você ter as coisas como se não as tivesse. E muito menos como se aquelas coisas não tivessem o seu coração. Porque às vezes você tem as coisas e as coisas servem para você, servem para a sua família, servem para os seus amigos, para os seus parceiros, para quem está ao seu redor. Mas às vezes as coisas têm o teu coração. Porque o sujeito, tá? O homem, né? O sujeito homem, ele tem no coração uma fábrica de ídolos. Sem perceber, ele vai estar criando ídolos para a sua vida, certo? E isso foi o próprio Deus que criou no homem essa fábrica, né, de ídolos. Só que ele criou essa fábrica para que você elegesse ele como o único ídolo da sua vida. Mas o problema é que o homem moderno, né? O homem está tão ocupado consigo mesmo, com seus afazeres, que ele se esquece de Deus de uma forma muito fácil. E principalmente se ele estiver rodeado desse consumismo que você falou aqui, de itens de consumo, né? Ele pensa, para que Deus? Eu não preciso de Deus, cara. Para que Deus? Então o homem cai nesse erro, tá? E sem perceber, ele vai fabricar esses ídolos em série em sua vida e cedo ou tarde ele vai estar emaranhado. E quando ele não encontrar a felicidade e a plenitude no bem de consumo, ele vai cair num clássico erro de procurar a plenitude e o seu preenchimento pessoal com pornografia, com prostituição, com mais commodity dinheiro, com suposto poder,
com o pecado. E aí você começa, na verdade, a perceber que são essas fábricas de ídolos que você mesmo criou é que é a raiz de todo o mal. Porque essas situações pecaminosas que são, na verdade, seu Deus. O engraçado, Paulinho, para vocês aí de casa, né, que estão vendo esse podcast, vocês quiserem entender a fundo isso, pegue a história de Salomão. Salomão é uma história bíblica. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio de toda a história. Se você olhar direitinho, está descrito lá no livro de Eclesiastes que ele buscou a plenitude em várias coisas. Nos grandes feitos, nas riquezas, em buscar a sabedoria, buscou no sexo. O cara teve mais de 1000 mulheres, pô. Pensou, Paulinho? Dar conta de uma já é difícil. Aí, 1000 mulheres. Então, o cara se deu ao luxo, né, de criar coisas, de cultivar jardins. Ele tentou de tudo em busca dessa plenitude e ele não encontrou em nada disso uma resposta para o seu vazio, para as suas inquietações. Que coisa, né? É porque o pecado não entrega o que promete. Essa é uma clareza que é libertadora. É tudo papel de parede, né, Paulinho? É tudo papel de parede. Você começa a perceber, na verdade, que você começa a depositar sua felicidade nessas situações e começa a identificar e, às vezes, não entender o porquê a segunda-feira é tão angustiante. Porque se você quiser efetivamente ter a felicidade de um dia, embriague-se. Mas se efetivamente você quer uma plenitude verdadeira, você não vai encontrar nessas situações pecaminosas. E o mais difícil e complicado nessa situação é que muitas vezes esse tipo de pecado, a consequência não é somente na sua vida. É geralmente na sua vida e das pessoas que você mais ama. No seu cônjuge, no seu filho, no seu pai, no seu irmão. Pode perceber. Quando há um divórcio por alguma situação de erro, enfim, de eventual adultério, por um exemplo, como tem consequência, impacto na vida dos filhos ou na vida de tantas outras pessoas? Na verdade, Paulinho, o pecado é um câncer. Perfeito. Ele não só consome a tua vida, como a daqueles que estão ao teu redor. E isso é incontrolável. Ninguém pode controlar isso, né? A Bíblia chega a falar que o salário do pecado é a morte. É a morte eterna, é a morte física, é a morte espiritual, é a morte da alegria, é a morte da força, é a morte da esperança, é a morte da perseverança. Porque o pecado, ele rouba tudo que você tem de bom. A seiva da tua vida, tá, que corre ali nos teus vasos, tudo isso é drenado por causa do pecado, porque ele tem o condão de fazer isso. De enfraquecer você, de você deixar você apático, letárgico. Isso é fato, né? Então, quando o homem se afasta disso, tá? Aqui a gente não está pregando, pessoal, não é nada disso, tá? A gente está aqui simplesmente discorrendo acerca de uma realidade, certo? Que tem consumido a vida das pessoas, né, Paulinho? Tem consumido, tem enfraquecido as pessoas, tem roubado a esperança, tem adoecido tanta gente, né? Então, quando você atenta para essa verdade e você, rapaz, espera aí, o que eu estou fazendo da minha vida? Examine-se um homem a si mesmo. Aí você começa a se examinar. Espera aí, se eu continuar vivendo assim, que resultados eu irei coletar na minha vida, né? Que fim eu vou levar? Que fim eu vou levar? Essa é uma situação, se você parar para pensar de uma forma até mais profunda, quando exatamente eu estou buscando a plenitude e a minha felicidade em situações terrenas, ela é o que vai alimentar a minha coragem de mentir, de roubar, de ludibriar, de trazer situações que vão me gerar uma consequência muito severa e vai me tirar uma questão extremamente importante para a vida do homem e abundante que se chama o sono. Sono. Você quer algo mais rico do que o sono? Perceba, o dinheiro ele pode te trazer uma cama, mas não te traz o sono. Ele te traz um sexo, mas não traz o amor. Ele te traz situações que muitas vezes, simplesmente por si só, ela não vai preencher, porque tudo que o dinheiro pode comprar ela é barato. Sim. E o sono, na minha concepção, ele está atrelado a 3 grandes aspectos. Primeiro, é que há um Deus
cuidando, trabalhando enquanto eu durmo, cuidando de todas as coisas. Perfeito. A segunda situação é quando eu estou pautado na verdade. Então, eu simplesmente não vou estar com medo de chegar uma Polícia Federal bater na minha porta. Ou de minha esposa ver algo no meu celular e algo que eu não poderia mostrar. Então, a verdade é libertadora. E o terceiro grande ponto é o da capacidade de servir. Porque quando eu começo a servir o próximo, eu começo a entender o significado da minha vida. Perfeito. E quando eu começo a entender o significado da minha vida e efetivamente o que efetivamente vai preencher o meu bem-estar, é que eu começo a encontrar plenitude. É interessante, os 2 pontos iniciais que tu trouxeste são muito ricos, né, e pertinentes, porque perceba que a consciência pesada ela é semelhante a uma prisão. O indivíduo nem foi preso ainda, mas ele já está preso consigo mesmo, né? Ele, por exemplo, o indivíduo trai a sua esposa. Ele vai viver continuamente sob aquela desconfiança, aquele medo, aquele receio de que ela amanhã pode descobrir o que você fez. Já parou para pensar? E às vezes é um medo pela consequência do ato, não efetivamente pelo um arrependimento profundo. Exatamente. Eu paguei uma propina para conseguir isso aqui. Eu não me arrependi da situação pecaminosa. Eu estou receoso com a consequência que pode ocasionar essa propina. Então isso é uma prisão. Prisão sem grade. E você veja o salmista lá na Bíblia, no Salmo 4, ele fala, deito-me e durmo seguro, porque só tu me fazes repousar seguro. Durmo bem, porque só tu me fazes repousar seguro. Isso mostra uma consciência que ela está leve. Ela está bem resolvida consigo mesmo. Você está sem culpa. Você consegue dormir. Veja que a plenitude, ela perpassa por essa questão de estar com a consciência tranquila, Paulinho. Porque quando você... É igual a um alimento. Você come um alimento estragado, como é que você fica? Passando mal. Você só vai ficar bom depois que você regurgitar, colocar aquilo para fora, né? Aí teu corpo vai estar saudável. Mesma coisa, são situações errôneas na nossa vida. Enquanto a gente não resolver aquilo, a gente nunca vai gozar da plenitude. E quando efetivamente eu não encontro a plenitude, e perceba que plenitude é ser feliz, ser pleno, ser abundante, é a completude. Aqui eu não estou dizendo que o ser humano, pelo amor de Deus, não vai passar por momentos de alegrias extremas. Sempre vai passar. Euforia, como também de tristeza extrema. Decepções, traições. E situações amarguradas, traições, até porque aflições todos nós vamos passar, faz parte da vida. Perfeito. E você também precisa perceber, é importante você ter também essa sobriedade, da diferença de estresse e cansaço. Cansaço é quando efetivamente eu estou tendo algum desgaste físico, mental ou espiritual, mas eu entendo que aquele meu caminho está me colocando no ponto futuro, no ponto que eu almejo. E aí eu preciso repousar. Natural. Perfeito. Há tempo para todas as coisas. Perfeito. Mas o estresse, efetivamente, é quando eu estou gastando toda a minha energia, me sobrecarregando mental, intelectualmente, fisicamente, espiritualmente, mas eu não estou vendo que eu estou caminhando para frente. Muitas vezes andando em círculo. E aí eu volto para a situação e será que vale a pena eu acordar na segunda-feira já pensando na sexta-feira, no quanto efetivamente eu vou beber, quantas mulheres eu vou me deitar, o quanto eu vou ingerir de álcool, e chega na sexta, sábado, domingo, falando das festas homéricas que eu tenho para quando chegar na segunda-feira. Para onde a minha vida está caminhando? Com esse grau de imaturidade, efetivamente, que eu tenho, com quem eu vou me relacionar? É isso mesmo, Paulinho. É algo que você começa a fazer um exercício de reflexão e começa, na verdade, a perceber. Por isso que as coisas não acontecem na minha vida por um determinado atitude que eu estou tomando diariamente. Porque eu não consegui ter essa maturidade suficiente. E quando eu não tenho uma maturidade suficiente, principalmente depois de eu ser casado ou ser pai,
isso me gera uma consequência muito devastadora às vezes, que é, eu me afastei das pessoas que mais amam a mim e daquilo também que eu mais amo e que daria minha vida por isso. Perfeito. Veja como é complexo essa situação. Assim, existem milhares de livros de autoajuda, né, Paulinho? Mas a melhor autoajuda que você pode receber não é nem autoajuda, é a ajuda do céu. Através da Bíblia, né? Lá você encontra a fórmula para tudo. A fórmula para viver a plenitude, como a gente está aqui tratando, está tudo lá. Tudo muito claro. O Senhor mesmo fala, né? Vim para que tenha vida e vida em abundância. A abundância é plenitude, cara, né? O salmista declara lá em certo momento que na tua presença há plenitude de alegria, a tua destra delícias perpétuas. Veja que toda a solução está tudo em Deus, cara. E a gente às vezes fica andando em círculos em volta de nós mesmos, né? Como se dali fosse brotar naturalmente alguma coisa que vai resolver as nossas vidas. E isso é ilusório. Eu tive já o hábito há um bom tempo, talvez por isso os meus resultados, de estudar constantemente. E eu estudava muito finanças, direito, contabilidade, estudo ainda diariamente. Pelo menos eu me dedico 1 hora e meia estudando isso. Tem que ser. E quando efetivamente eu passei a estudar a Bíblia também diariamente, eu comecei a encontrar respostas na Bíblia que muitas vezes estavam nas ciências e nas situações mais complexas das finanças, do direito e da contabilidade, porque eu comecei a perceber que a Bíblia é mais atual do que o Jornal de Amanhã. Perfeito. É algo assim que você começa a entender o porquê das coisas. Você começa, na verdade, a ter intencionalidade na sua vida. O engraçado, né, Paulinho, que a gente toma como exemplo aqui de prosperidade e de plenitude financeira, por exemplo, os judeus. Aí quando você vai conversar com o judeu, você percebe que ele põe em prática preceitos que estão ali descritos no Velho Testamento, que está acessível a qualquer um de nós, né? Ou seja, a fórmula está lá. É simples. Não tem que inventar a roda. Agora eu vou inventar isso aqui. Não inventa a roda, não, rapaz. A roda já foi inventada. É só tu seguir o fluxo, que não tem erro. Concorda, Paulinho? E assim, as pessoas têm essa falsa... Eu já li vários livros, vários. E um dos livros que eu gosto muito, eu leio praticamente todos os anos, é O Segredo da Mente Milionária. Sim, muito bom. E o autor do livro, ele menciona, na verdade, que o ser humano, o homem médio, ele acredita que, na verdade, o dinheiro por si só é a raiz de todo mal. Na verdade, não é o dinheiro que é a raiz de todo mal. O dinheiro é uma coisa espetacular. O problema é o amor ao dinheiro. Exatamente. É o que a Bíblia diz. É o amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Exatamente. Porque o dinheiro, cara, o dinheiro traz conforto, momentos, experiências, ajuda. Você consegue ajudar e tirar as aflições de outras pessoas. Comprar momentos terrenos que são tão importantes na nossa memória, que fazem de forma tão intangível. O reverendo Hernandes Dias Lopes, ele afirma que o dinheiro é um dos melhores servos que existe, mas é o senhor mais cruel. Quando o indivíduo ele se inclina a amar o dinheiro, a ser uma pessoa avarenta, o dinheiro vai castigá-lo, vai açoitá-lo duramente. Então, é por isso que a Bíblia adverte, né? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Cada vez mais que o indivíduo passa a amar o dinheiro, ele vai dando as costas para a plenitude. Porque ele está buscando naquilo que não é nada, né? A esperança da sua vida, ou a razão da sua vida, o sentido da sua vida, o propósito da sua vida. E é engraçado que lá no livro de Provérbios, né? E Eclesiastes também fala algo nesse sentido, porque você iria colocar a sua esperança em algo que pode bater as asas e voar, né? Nas riquezas. Ele fala assim mesmo, tá? Como é que você vai colocar a tua esperança nisso? Paulinho, você sabe, você tá ali tratando todo dia com o empresário, você sabe que tem cara que tá aqui, da noite pro dia o cara quebra, perde tudo. Porque estabilidade não existe. Sucesso do passado não é garantia de sucesso de futuro. E aí é o exercício da humildade, é o exercício
da disciplina diária, do autodesenvolvimento e da clareza suficiente de que você é um ser cheio de erros, cheio de pecado e que necessita de uma constante evolução diária. Quando a gente menciona nessa questão da plenitude, existe um outro aspecto muito complexo na vida do ser humano, que é o fato de você dizer efetivamente que a outra pessoa, e isso é um estereótipo, na verdade, que nós seres humanos criamos, que a outra pessoa é boa ou ruim, ou seja, é efetivamente ele conseguiu dinheiro porque ele fez coisa errada. Ah, sim. Ele efetivamente conseguiu isso por conta daquilo. Inclusive, existem inúmeras histórias na Bíblia de pessoas extremamente bem-sucedidas. Claro. E que Deus efetivamente concedeu. Eu vou te colocar uma questão de orgulho e é uma pessoa avarento. Eu sou planejador financeiro, enfim, eu passei na prova do CFP, Chartered Financial Planner, que é uma das certificações mais difíceis do mercado financeiro. Está estudando para o CFA. E agora eu estudo para o CFA, que é a mais difícil do mercado financeiro, todo inglês a prova. E ela me trouxe a habilidade para planejar as economias, fazer planejamento financeiro para as pessoas, justamente para você ter um relacionamento saudável com o dinheiro. E muitas vezes eu olho pessoas, médicos, advogados, concursados, pessoas de alto padrão, que ganham uma renda per capita de 50 mil reais, 70 mil reais, 100 mil reais, e ela é incapaz de fazer algumas eventual ajuda, doação ao próximo. Si. Tudo para si. Como se assim, eu não consigo pagar as minhas próprias necessidades porque eu tenho 2 babá, eu tenho que ter, porque eu tenho isso, eu tenho para isso, eu moro... Eu não estou dizendo que isso é errado. Sim. Eu estou dizendo, será que nada do teu dinheiro serve, nenhuma porcentagem você consegue dar a alguém, doar, ajudar alguém? Eu não estou falando de uma pessoa que efetivamente mal consegue sustentar a sua casa em razão da inflação, enfim, custo do Brasil, necessidades básicas são comprometidas. Mas aquelas pessoas de alto padrão. Abastadas. E aí eu começo a identificar essa pessoa efetivamente nunca vai ser do ponto de vista pleno. Sabe por quê? Porque ela tem um desvio funcional de uma relação com o dinheiro. De olhar só para si. Ela vai para uma questão clássica, corrida dos ratos. Vai viver sempre assim, né, Paulo? Vai viver sempre assim. Sempre atrás do prejuízo, né? Sempre porque ela ganha um determinado valor, ela coloca mais bens de consumo, tentando achar que, porque eu preciso que meu filho estude em tal lugar, tenha tal coisa, tenha tal casa de praia, tenha tal segurança, tenha tal motorista, Velho, muitas vezes o que o teu filho quer, a tua esposa quer, é um tempo de qualidade. Que você esteja ali. Existem algumas linguagens do amor, que é serviço, tempo de qualidade, toque, palavra de afirmação, palavras de afeição e presente. Enquanto você não souber efetivamente qual é a linguagem do amor daquela pessoa que você tem um relacionamento intrínseco, íntimo, muitas vezes você não vai conseguir se comunicar. E quando você não consegue ter esse relacionamento intrínseco pleno com as pessoas, vai comprometer também a tua plenitude. Você vai sempre patinar nesse aspecto. Sempre nesse aspecto. Então, começa a perceber, na verdade, que está tudo muito atrelado a uma situação de que eu tenho um desvio, sou um medíocre, eu tenho um desvio funcional com dinheiro em razão da minha avareza, do meu egocentrismo, e eu sempre vou estar na corrida dos ratos e eu nunca vou estar na minha satisfação plena. Não dá para vislumbrar plenitude nessa circunstância, nessa conjuntura, é impossível. E perceba que nas redes sociais, efetivamente, é muito comum você ver isso. Talvez na pandemia mais do fato de que ostentação... O que é ostentar? Ostentar nada mais é do que um desvio funcional em relação ao dinheiro. Por quê? Porque eu estou querendo impor alguma determinada bens materiais para eu me sobrepor, dizer que eu sou efetivamente melhor do que outra pessoa. Que eu venci. Afirmar, necessidade de afirmação. Isso
um desvio intelectual. Eu não estou dizendo que você não tem que se vestir apropriadamente bem, ter um carro bacana, pelo amor de Deus. Viajar, comer não é bem. isso. Até porque, sempre quando você vai atingindo esses determinados patamares, as pessoas também com que você vai conviver, é normal você ter aquele determinado. Sim. O que você efetivamente não pode é o meu maior medo. Qual é? Perder minha essência. Se você me dissesse, Paulinho, qual é o teu maior medo na tua vida? Não é morrer, não é ir pra ruína, não é perder tudo. É efetivamente perder minha essência. É engraçado, né, Paulinho? A necessidade que muita gente tem de demonstrar, né, signos presuntivos de riqueza, né, como se isso fosse a única forma de uma aceitação, né, pela sociedade. E, cara, isso é tão... Ele é tão pobre que só tem dinheiro. Isso é tão banal, assim, tão... E essa pessoa, às vezes você vai... Eu estava recentemente... alguns parceiros, enfim, ficam em Alphaville, São Paulo. E eu vou para São Paulo, enfim, a cada 15 dias, todos os meses. E é muito comum você estar em Alphaville e você ver pessoas assim que fazem festas, excessos, enfim, situações que não eram efetivamente daquela naturalidade e terminam tentando exibir-se em excesso. Eles não conseguem se relacionar com a própria vizinhança. Interessante. Porque aquilo é uma necessidade de afirmação, é um mundo efetivamente que não é... A própria vizinhança, ela não vai acolher, né? Ela sente, tu não pertence a isso aqui, não. Tu não pertence. Tu pode ter 3 vezes mais riqueza que todo mundo aqui. Que às vezes tem, tá? Isso, sim. Mas, E não vai ter. Interessante, muito interessante. É complexo. Mas, que papo bacana. Muito. E profundo. Muito. Plenitude. Buscar plenitude. Não em coisas... Não em usar coisas, amar pessoas. Porque você também amando pessoas, você está amando Cristo. Isso é uma marca de quem entendeu a plenitude. Amar, servir, como você falou. Amar, servir, perdoar, arrepender. Se doar. Acreditar na graça divina. E entender, na verdade, que o nosso profissionalismo, as nossas coisas... elas são meio, não sempre. Fim. O dinheiro... O dinheiro, ele é meio. É um mero meio. É um mero meio, é uma mera commodity. Se for um fim, você vai viver sempre na contramão da plenitude. Na corrida dos ratos, na angústia, na falta de sono. Se for um fim em si mesmo, nada feito. Muito obrigado, Ricardo. Foi excelente esse nosso bate-papo. Maravilha, Paulinho. Fico extremamente agradecido. Pessoal... Vamos trazer mais papos interessantes com pessoas, inclusive, lá do nosso escritório, do nosso time. E eu fico feliz. Se você gostou, compartilha e diga para os seus amigos que vamos trazer cada vez mais conteúdos que vão engrandecer tua vida. Muito obrigado.